Bom dia a todos. Hoje é 16 de junho, estamos aqui mais uma vez no ciclo de seminários do PPGQ e hoje a gente recebe com muito prazer, né, o professor Marco Antônio dos Santos Farias. O professor Marco Antônio tem formação em Química pela UFSCar, onde fez o mestrado, o doutorado, e já há alguns anos é também professor aqui da UFAM. E ele tem pesquisado bastante nas áreas de planejamento de experimento, otimização de modelos e também a quimiometria, né? Então, professor Marco, muito obrigado pelo aceite, por participar desse ciclo de seminários com a gente hoje, e fique à vontade. Obrigado pelo convite, né? Os professores Héctor e o professor Kelson também fez. É um prazer poder participar, né? E também agradecer a presença de todos vocês que estão aqui assistindo, né? Esse tempo aí difícil que a gente tem, pelo menos a gente encontrou uma solução interessante e que parece que está funcionando muito bem, né? A questão do seminário dessa forma, né? E a gente podendo mesclar aí os conhecimentos, tanto que da área que a gente tem, né? Como dos nossos amigos que são pesquisadores lá fora também, podendo agregar bastante ideias, né? Para que quando a gente retornar aí a um novo normal, a gente possa implementar, né? Vou colocar aqui a minha apresentação. Então, pessoal, o título dessa palestra que eu vou apresentar hoje para vocês, ela trata da utilização do planejamento experimental para ter uma obtenção dos açúcares que nós chamamos de açúcares fermentáveis, né? E nesse caso específico foram açúcares que foram retirados de resíduos da castanha da andiroba, né? Só enfatizando que o que eu vou apresentar para vocês hoje é uma aplicação, tá? E que, na realidade, o planejamento experimental, ele deveria ser a etapa inicial de todo o processo experimental, né? Então, sempre que a gente vai fazer uma coleta de dados para entender o funcionamento de algum sistema, a gente inicialmente deveria, pelo menos, né, planejar esse sistema, a maneira como nós vamos coletar os dados, para que depois as nossas conclusões sejam realmente, né, uma redundância, mas que elas sejam conclusivas, que a gente possa retirar de fato dados relevantes, né? E também fazendo o mínimo de experimentos possíveis, tá? Na questão específica da andiroba, eu recomendo que vocês vejam esses dois vídeos, que eles são muito interessantes, né? Um é um vídeo da atriz, né, da Rede Globo, Regina Casé, de um documentário que ela fez a respeito da questão da andiroba na região aqui norte do país, tanto na região do Pará como na região da Amazônia. E um outro vídeo de um coletivo, né, organizado de uma ONG, onde o pessoal se organizou para poder, digamos assim, profissionalizar, tornar uma questão mais organizada, não do cultivo, mas da extração do óleo da andiroba e como é que isso pode ajudar as comunidades ribeirinhas, né? Então, toda essa questão sempre vai ter um grande impacto na sociedade. Nesse caso específico, dentro de nichos sociais que a gente conhece muito bem, né? Que são a questão dos ribeirinhos da região amazônica. Então, eu recomendo, são dois vídeos muito interessantes. Falando um pouquinho a respeito da andiroba, né, a gente tem o termo andi e irobá, né, que podem ser divididos aí em dois termos que são derivados da língua tupi. Andi é o óleo, irobá é o amargo, né? Então, pelo fato de nós termos o óleo da andiroba já com esse tipo de nomenclatura, a gente já pode deduzir, né, que vem do tupi, que a extração do óleo da andiroba, né, por ter um termo que se chama óleo extremamente amargo, né, pela língua tupi, a gente sabe que
é um conhecimento de muito tempo atrás, né, e que então os indígenas já utilizavam aí a questão do óleo de andiroba e suas aplicações de longa data, tá? Então, o óleo, ele apresenta aí muitas propriedades, né, e a partir da década de 80, os pesquisadores passaram a investigar essas propriedades de maneira mais contundente, assim, tem muitos estudos falando a respeito da questão das propriedades do óleo da andiroba, né? E aí a gente tem uma série de aplicações, né? Inclusive na indústria de cosméticos, né? Que é muito utilizado, mas também em outras áreas, tá? A questão da extração, né? Então, nós temos a castanha da andiroba, que está aqui, né? Então, ela vai ter aqui por assim dizer, uma massa aqui dentro dela, né? E que contém muito óleo para ser extraído, né? E após essa extração, né, vão restar aí os resíduos que a gente chama de biomassa residual, tá? Então, esse processo de extração do óleo, ele vai envolver a moagem da castanha e prensa, tá? Vai depender também de como é que o pessoal faz, né? Se for de uma maneira mais manual, digamos assim, quebra-se a castanha, né? E então realiza-se a moagem só da massa, né? Mas em alguns outros lugares onde já tem aquela prensa mecânica, né, que funciona com uma eficiência muito maior, pode-se colocar a castanha como um todo, tá? E aí aquela massa, né, da onde se extraiu, ela precisa ser utilizada, né, para não ficar como um resíduo sem valor. Então, essa biomassa que sobra do processo, ela vai ser redirecionada, muitas vezes para a produção de velas, sabões, entre outras coisas, né? Ou muitas vezes ela é simplesmente descartada, né? O que é um grande desperdício. Então, eu imagino que vocês já devem ter visto aí sabões, né, com esses resíduos e que ainda geram aí cosméticos de boa qualidade, né? Feito manualmente, né? Sem grandes processamentos, mas ainda assim de grande qualidade. Então, essa biomassa, ela vai conter muita energia, né? E ela pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Etanol de segunda geração é justamente a produção de etanol a partir dessa biomassa que foi rejeitada, né? O trabalho, nesse caso específico, ele foi realizado apenas com a casca da castanha da andiroba, né? E nessa casca, pessoal, nós temos todo o resíduo de plantas, né, ele envolve a casca da árvore ou algum fruto, né, ou a casca de algum fruto, como é o caso aqui, da castanha da lignina, ele vai ser constituído, da andiroba, vai ser constituído de lignina, celulose e hemicelulose. Essa biomassa, pessoal, a gente tem que dar uma atenção muito grande para ela, porque às vezes a gente olha para essa biomassa e imagina que não é um grande problema. Mas vamos pensar no seguinte: se a gente pensar só em cana-de-açúcar, né, o Brasil é um dos países que mais fazem a utilização de etanol como combustível. Esse etanol é proveniente de cana-de-açúcar. Então, depois que faz a moagem da cana, todo aquele bagaço, aquele rejeito de biomassa, gera um volume gigantesco, né? E isso precisa ser destinado, né? Ele não pode ser pura e simplesmente descartado, porque ele vai causar um grande impacto ambiental também, né? Se nós pensarmos em questões de silvicultura, né, que é aquele manejo responsável da floresta, né, a gente ainda vai ter, assim, uma grande quantidade de biomassa que pode ser tratada, né, e não descartada de maneira incorreta, tá? Então, uma das possibilidades é diminuir a emissão dos gases, né, ao se tratar essa biomassa e utilizar ao máximo as fontes de biocombustíveis. Então, se a gente encontrar uma maneira de melhorar essa conversão de biomassa, né, desse material lignocelulósico em combustível, a gente já está melhorando, né, a questão do resíduo, né, desse descarte, uma vez que esse descarte ele pode ser continuamente
aproveitado, né? Então, nesse sentido, nós podemos pensar em países né, como o Brasil, Argentina, Colômbia, os nossos vizinhos aqui na América, né, Latina, a maioria deles depende bastante de questões agropecuárias e agrícolas, né, e que vão ter aí uma grande quantidade de biomassa para ser tratada, né, uma vez que trata-se da principal atividade econômica desses países. Então, se a gente pensar no Brasil, com a extensão territorial que ele tem, e dos outros países como Argentina e Colômbia, que também têm grandes extensões territoriais, a geração de biocombustível, de biomassa, né, de resíduo, que é gerado por conta das atividades, é muito grande, tá? Então, pensando agora só na composição dessa biomassa, nós vamos ter a seguinte composição. A gente tem aí um material, que pode ser uma casca de árvore, né, ou algum outro material, mas geralmente ele vai ser composto de lignina, celulose e hemicelulose, e a junção dessas três, por assim dizer, dessas três partes, que compõe o material como um todo, né? Que entrelaça o material e forma aquele material resistente, como a madeira, né? Ou a casca da árvore e assim por diante. Então, uma vez que você fez a extração do óleo da andiroba, por exemplo, a gente vai obter um material como esse, que é a biomassa com resíduos. Então, nós podemos fazer o quê? Podemos utilizar algum pré-tratamento em que nós consigamos fazer a extração da lignina, da celulose e da hemicelulose, separar esses materiais. Se nós pensarmos aí na composição desses materiais, geralmente você vai ter entre 40% e 50% de material que é de celulose, né? Entre 30% e 40% de material que é de hemicelulose, entre 10% e 15% de lignina e, né, outras substâncias que vão compor o material para dar a quantidade aí de 100%. Então, geralmente é em torno disso que nós temos a composição do material dessa biomassa que pode ser reutilizada. Se nós pensarmos nesse material lignocelulósico, né, e pensarmos que é possível desmembrá-lo, né, de alguma forma, tirar a lignina, tirar a celulose, tirar a hemicelulose e olhar esses materiais de maneira separada, o que nós vamos observar é o seguinte, que no caso da celulose, nós vamos ter que a celulose ela é um polímero formado a partir aqui, ó, né, da glicose. Então, essa ligação 1,4, né, aqui, ó, ligação beta-D 1,4-glicosídica. Então, quando nós observamos aqui essa ligação acontecendo sistematicamente dessa forma, nós temos que as moléculas aqui, né, que essas moléculas ligadas dessa forma, né, o C6H10O5, quando ligadas dessa forma, vão dar origem à celulose. Então, se a gente realizar aqui uma reação possível de hidrólise, a gente consegue, a partir da celulose, obter novamente, né, o seu bloquinho inicial, né, que seria a glicose. Então, moléculas idênticas se associando, sempre da mesma forma, vão formar esse polímero regular, né, com ligações de hidrogênio intramoleculares. Então, as ligações de hidrogênio são muito fortes e elas conferem aí alguma resistência a esse material e também forma um material que a gente chama de material recalcitrante, que ele é difícil de reagir ao ataque de alguma reação possível de hidrólise. Então, devido à estrutura tridimensional e das ligações, o polímero vai formar uma estrutura cristalina e dessa forma o polímero é insolúvel em água e resistente à tensão. Então, esse é o polímero que forma uma daquelas estruturas iniciais que é a celulose, certo? Nós também temos as hemiceluloses, já elas vão ser formadas de heteropolissacarídeos, compostos como, por exemplo, de glucose, de galactose, manose, xilose, L-arabinose, entre outros.
A maneira como ele é construído, né, esse polímero, vai ser muito parecido com a questão da celulose em si. Só que aí o bloquinho, né, que forma é outro, né? Ou vai ser a glucose, ou vai ser a xilose. Nesse caso aqui nós estamos vendo a xilose. Então, o raciocínio é o mesmo. Se nós pudermos, através de uma reação de hidrólise, romper esse polímero, nós vamos obter ou glucose, ou galactose, ou manose. E já adiantando, né, a grande vantagem de fazer esse caminho reverso para obter esses açúcares é que esses açúcares aqui, especificamente da N-celulose, são açúcares que têm grande valor agregado para serem utilizados ou na indústria de cosméticos, ou na indústria alimentícia, ou na indústria farmacêutica, tá? Então, nessa estrutura aqui especificamente, né, a gente vai ter ramificações, e essas ramificações estão diferentemente do comportamento da estrutura anterior, que era o da celulose. Aqui a gente vai ter estruturas que são um pouco ramificadas, porque são heteropolissacarídeos, né? E eles vão poder se complementar à estrutura da celulose. Então, enquanto a celulose vai formar uma fibra muito bem comportada, a hemicelulose já forma uma estrutura um pouco mais ramificada, mas pensa que se tem uma fibra e tem um outro material que vai se ramificando, um vai preenchendo o espaço do outro e vai tornando essa estrutura mais forte. Então, apresentam aí a tendência de sofrer hidrólise ácida, tá? Devido ao caráter amorfo de suas estruturas. Já a lignina, ela é um heteropolímero amorfo, que é aquela resina que se forma na madeira, né? Formado por 3 moléculas distintas. Então, é o álcool percumarílico, ou álcool coferílico, ou álcool sinapílico. Então, ela envolve ligações químicas também com essas 3 estruturas, né? E a estrutura não é homogênea, também é amorfa, e devido a essa característica de ser amorfa e ser um material que se forma uma espécie de resina, ela vai complementar a estrutura, tanto da formação de fibra, como da formação, da complementação da fibra por, então, a fibra formada por celulose, a hemicelulose vai formar uma ramificação e vai se interpor entre as fibras da celulose, certo? E vem aí o gel, né, por assim dizer, que é essa lignina que vem por cima para fechar e formar um material que é essa biomassa que tem bastante resistência ao ataque químico, tá? Então, essas 3 estruturas juntas vão formar um material recalcitrante, ou seja, aquele material que é resistente ao ataque químico. Dessa forma, a liberação dos polissacarídeos para fermentação e produção de etanol, né, se for o caso, é de extremo interesse. Daí a necessidade de estudar estratégias para obtenção dos polissacarídeos dessas estruturas. Já a obtenção do polissacarídeo, como citei anteriormente, pessoal, vai acontecer por meio da hidrólise, né? Então, a celulose é um polímero de glicose, a N-celulose é um polímero de heteropolissacarídeos, a lignina é um heteropolímero de fenilpropanos, né? Então, quando a gente quebrar esses polímeros, nós vamos obter novamente aquelas estruturas, né? E elas vão poder passar por processo de fermentação para obtenção do etanol. Contudo, né, a ocorrência da hidrólise vai ser dificultada pelas próprias características desse material lignocelulósico. Então, o que a gente pode fazer é pensar em 3 tipos de abordagem para facilitar essa hidrólise. Então, nós podemos fazer esse material passar por um processo físico, e esse vai acontecer, aí, por exemplo, com a utilização desse moinho aqui, né, que é o moinho de facas, que vai triturando esse material. Aqui embaixo vocês podem ver uma peneira, né, essa peneira aqui tem um mesh, né, uma abertura mínima, né, onde só vai passar partículas que tiverem tamanho menor do que essa abertura mínima. E isso aí vai ajudar, então, a gente ter um aumento da superfície, né, da área de superfície. E vai facilitar depois o processo químico. Já o processo químico, ele vai ocorrer por meio da utilização ou da extração de solventes orgânicos, né, ou
por meio de ataque básico, ou por meio de ataque ácido, ou ainda por ozonólise, que não é muito utilizado, tá? Porém, né, como a gente já viu que o material é recalcitrante e é de difícil ataque, nós precisamos romper essa barreira energética que ele tem, né? E podemos utilizar enzimas para fazer isso, né? Que é o processo que a enzima faz, ela facilita aí o processo da reação química. Nesse caso, a gente vai estar usando um processo que é conhecido como processo biológico, né? E as enzimas vão fazer a despolimerização. Então, nós temos esses três processos aqui descritos de maneira independente, mas o que nós podemos obter de fato é pensar numa estratégia que combine esses três processos, né? Então, nesse trabalho, a gente optou por utilizar a combinação dos três processos, conforme descrito no procedimento experimental. Aqui no procedimento, pessoal, como não é muito o objetivo aqui da gente discutir a ideia do procedimento, só vou citando aqui, tá? Para a gente poder depois já ir para a parte da discussão dos resultados. Então, no processo físico, a gente realizou a moagem, né, numa peneira de 1 milímetro. Já o processamento químico, a gente utilizou ataque básico e ataque ácido. Aqui está descrito o ataque básico com solução de NaOH, né? Entre 2, 3 e 4% de basicidade. Aqui, no caso, 4% em massa-volume, né? Temperatura entre 60, 90 e 120 graus, que é a temperatura de reação, e o tempo em minutos, que esse material ficou ou 20, ou 60, ou 100 minutos. Depois corrige-se o pH desse meio, né, após a filtração, e se realiza aí o processo biológico, onde se utilizou, então, as enzimas para poderem fazer o trabalho de processamento biológico, tá? Então, a hidrólise enzimática, o material teve o pH ajustado entre 4,8 e utilizou-se essas enzimas aqui de nome comercial Celluclast. Anteriormente foi medido aqui a atividade enzimática, né? Só lembrando, viu, pessoal, essa parte experimental, quem fez foi o pessoal lá da engenharia de alimentos, né? E eles conhecem bem aqui o funcionamento, mas vale já citar aqui de antemão que devido aos processos aí que a gente enfrenta, tanto na importação de enzimas, né, como na própria dificuldade de aplicação, que essas enzimas aqui não estavam com uma quantidade limitada, e pelo que eu lembro de ter ouvido a professora Liliane que fez o processo, elas já não estavam assim funcionando tão bem, mas ainda tinha bastante atividade e eles estimam essa atividade antes de começar o processo, e ela foi aqui registrada em 47 FPU por ml, né? Em seguida, a gente pode fazer o cálculo da concentração de sacarificação, né, através do processo de hidrólise, e aí a gente vê quantos açúcares redutores em gramas foram obtidos pela quantidade de biomassa, né, multiplicado por 100. Para quantificar celulose e hemicelulose, tem um método de Van Soest, ou seja, o método de cinzas, né? Coloca-se aquele extrato, né, em uma estufa que está entre 550 e 600 graus Celsius durante uma temperatura de 4 horas. Vai ser liberado bastante material orgânico por meio de CO2, né? E aí depois a gente pode fazer a quantificação de extratos não nitrogenados e carbono não fibrosos, né? Utilizando aí um outro método, que é o método de Zwitter, tá? Então, o teor de lipídio que restou ali ainda nesse bagaço, por assim dizer, né, nessa biomassa, ele foi também determinado por uma metodologia da American Oil Chemists Society. Então, os açúcares foram quantificados em gramas por litro, né? Quantidade total de açúcares redutores liberados na amostra pré-processada, e essa quantidade foi determinada através do método do ácido 3,5-dinitrosalicílico. Então, só para falar um pouquinho como é que funciona esse método,
Se nós temos açúcares que contêm grupo cetona ou grupo aldeído, né? No caso aqui, o exemplo que tem grupo cetona é a frutose, que tem grupo aldeído a glucose. Esses são açúcares redutores, tá? Eles vão causar redução de algum outro material. Então, geralmente, eles são monossacarídeos e apresentarão grupos redutores, o que não vai ocorrer com disacarídeos, por exemplo. Então, na presença de açúcares redutores, esse ácido dinitrosalicílico, ele vai se tornar 3-amino 5-nitrosalicílico. Então, um dos grupos nitro vai se transformar em amino, que é uma redução causada pelo próprio material. Dessa forma, né, como esse ácido ele tem uma coloração amarelada, e quanto mais ele se reduz, mais essa coloração muda, a gente pode utilizar um método colorimétrico para fazer a quantificação dos açúcares. E depois também se testou o material, né, fez aí uma microscopia de varredura eletrônica para entender como é que o ataque ácido ou ataque básico influenciou aquela superfície que foi tratada com esse procedimento. Então, nesse trabalho, o objetivo foi avaliar um pré-tratamento, no caso aqui alcalino, né, por meio de um planejamento experimental, e esse planejamento é um planejamento do tipo box banking, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E o intuito é encontrar a condição que libere a máxima quantidade de açúcares redutores da casca de andiroba. Tá? Então, o que a gente quer saber? A gente quer ver qual é a melhor combinação daquelas 3 estratégias que vão resultar na melhor dissolução da celulose, da hemicelulose, né? No caso aqui específico, a gente está pensando mais na hemicelulose, para fazer com que aquela hemicelulose libere os açúcares redutores. As variáveis que foram estudadas, né, foram estudadas nos seguintes níveis, né? No nível inferior, se for aqui tempo, concentração de NaOH e temperatura. Então, no nível inferior, com relação ao tempo, foi 20 minutos, o tempo máximo foi 100 minutos e o tempo médio entre 20 e 60 foi o tempo de 1 hora. Já a porcentagem de NaOH na solução foi de 2%, depois 3% e 4%. Tá? Por fim, a temperatura, que deixou-se a solução ou 60 graus, ou 90 graus, ou 120 graus. O planejamento experimental que a gente utilizou é o do tipo box banking. No tipo box banking, pessoal, a gente faz a aleatorização, mas a aleatorização ela é pensada como se fosse um planejamento fatorial. Nesse planejamento fatorial, nós temos sempre o trabalho em 2 níveis, né? E, nesse caso, 3 variáveis, né? Porém, o que nós podemos observar num planejamento experimental, se a gente pensar que cada um desse eixo é uma variável e cada um dos vértices aqui desse quadrado é uma condição, o que nós vamos observar aqui, ó? Que os pontinhos que estão em preto são os experimentos que foram realizados. Vocês vão observar que os pontinhos não se encontram no vértice. Por quê? Porque as condições extremas, nesse caso específico, elas não são realizadas. Isso pode acontecer por 2 situações. Ou porque nós temos uma situação onde a gente quer obter dados e fazer uma economia de experimentos, né? Ou o experimento é muito caro e a gente decide não realizar esses experimentos, mas isso aí não é uma boa estratégia, tá? Mas o pessoal pensa assim e realiza esse experimento com esse tipo de pensamento. Ou a gente faz esses experimentos aí com um cunho assim mais justificado, porque essas condições são condições limites para o domínio do experimento em si. Ou seja, vai ficar comprometido um resultado se eu fizer um experimento nessa situação. Pode ser que eu nem obtenha. Como eu estou trabalhando com enzimas aqui nesse caso, pode ser que nesse caso aqui, esses experimentos extremos sejam experimentos onde a enzima morreu ou está trabalhando já numa condição de estresse. Tá? Então, ó, você pode economizar tempo ou você pode, né,
nesse caso aqui, para definir o modelo, e se for possível definir, depois que você fez esse modelo aqui, tirando esses experimentos, se você conseguiu obter algum resultado, você pode voltar e fazer só o experimento que ficou faltando para ver se vai dar certo ou não, tá? Então, é um tipo de abordagem. O Box Banking, ele trabalha nessa situação, né? Ele diminui o número de experimentos, tirando esses experimentos extremos, né? Então, o experimento que seria aqui no menor nível, né, com relação a uma variável ou com relação às outras variáveis em si. Então, no trabalho em específico, a gente trabalhou com enzimas, né, e as condições extremas podem ser limitantes para o trabalho da enzima. Então, no slide seguinte, a gente vai ver uma tabela com os experimentos e os seus resultados, né. Esses resultados, né, foram conseguidos aí através de 3 variáveis. Então, quantidade de sólido, o que tem como resultado nessa tabela, né? Vamos colocar aqui. A gente tem a quantidade de sólidos recuperados, a gente tem a sacarificação real e aquela que foi predita pelo modelo. Então, a gente vai comparar aqui, basicamente, essas duas respostas, sacarificação real com a sacarificação que foi predita e a quantidade de sólidos recuperados. Então, vamos pensar aqui no seguinte, né, para fazer sentido o que nós estamos observando. Nós temos nessa tabela o número de experimentos que foi realizado. Nesse caso aqui, já está se pensando num planejamento, né, daquele tipo, do tipo box banking, né? A gente tem vários experimentos com só o ponto central ali com relação à variável, né? Então, esses zeros aqui representam o ponto aqui, ó. Nos casos específicos a gente consegue ver, né? Deixa eu colocar uma canetinha aqui só para mostrar para vocês. Eu vou grifar aqui, ó. Esse experimento 1 seria um experimento extremo se fosse levado em consideração o planejamento fatorial completo. E olha só o que acontece. Ele já tem duas variáveis em -1. Se ele tivesse a terceira variável temperatura aqui no nível menor, esse experimento seria um experimento numa condição extrema, onde todos os seus níveis estão no menor nível, né? Estão no menor possível. E isso pode ser uma condição não eficiente ou uma condição deletéria para o próprio experimento. Então, é isso que se evita no tipo box banking, tá? De se realizar um experimento cuja todas as suas variáveis estejam ou no menor nível ou no maior nível. A quantidade de sólidos recuperados, pessoal, é que depois que se faz todo o pré-processamento daquela biomassa, fazendo ela passar por todo o processo de passar por uma solução básica, né, para fazer a reação de hidrólise, temperatura, você faz uma filtragem, né, e a partir dessa filtragem você pesa a quantidade de sólido que foi recuperado. O que se deseja, né, o que é ideal é que você consiga, a partir desse pré-processamento, solubilizar ou realizar o máximo de reação de hidrólise possível e que o sólido recuperado tem que ser a menor quantidade, né? Ou seja, a gente está conseguindo aproveitar melhor aquela quantidade de biomassa, né? Já a quantidade de sacarificação, ou seja, de quantos açúcares foram obtidos, ela vai ter uma relação direta, né? Quanto menor a quantidade de sólido, maior a quantidade de sacarificação. Afinal de contas, um processo está se transformando no outro, né? E aqui é o quanto que o modelo foi capaz de prever. Então, o que a gente vai analisar? Para tentar entender um modelo, para ver se a gente está encontrando um modelo satisfatório, é ver o quanto que o modelo prevê e o quanto que ele obtém realmente. Quanto mais próximo esses valores estiverem, melhor é o modelo matemático que descreve o meu sistema, né? Ou seja, eu estou entendendo bem o que está funcionando naquele sistema. Se isso tiver muito díspare, assim, não estiver colaborando bem, eu preciso continuar fazendo ajustes.
Então, nesse caso em específico do trabalho, eu realizei o tratamento dos dados utilizando uma rotina que foi desenvolvida pela doutora Fabiola, né, que é professora lá na Unesp de Araraquara, né, e pelo professor Edenir, que é um professor na UFSCar de São Carlos, né, que inclusive foi meu professor lá onde eu aprendi a trabalhar com a parte de planejamento experimental com ele, tá? Eles dois desenvolveram uma rotina que utiliza um programa chamado Octave, tá? Essa rotina se encontra disponível, porque o Octave é um programa livre, né? De fácil execução, e tem um artigo na Química Nova que funciona como um tutorial muito bem feito, tá? E que vocês podem acessar para tentar aprender. E é muito interessante o que esse tutorial consegue fazer, tá? Então, eu recomendo muito. E, para mim, já funcionou, porque esse trabalho que eu estou mostrando para vocês é um trabalho que foi publicado, né? E foi publicado utilizando exatamente essa ferramenta, tá? Então, a seguir, a gente vai ver aqui a análise do modelo, considerando a análise resposta, né? Dessa resposta aqui, que é a porcentagem de sacarificação. Então, o que ocorreu, pessoal? Quando eu rodo o modelo, né, penso nas variáveis que estão acontecendo, né, nas variáveis que estão sendo envolvidas no modelo, eu vou propor inicialmente que esse modelo tem uma função matemática que o descreve, certo? Nesse caso aqui, ó, o que eu pensei? A minha resposta, que nesse caso aqui é porcentagem de sacarificação, ela vai ter um valor médio, né? E vai ter, no caso aqui, três variáveis principais que devem governar a maneira como essa sacarificação está acontecendo. Então, x1 pode ser a variável, por exemplo, tempo. X2 é a variável porcentagem de N ao H na solução. X3 é a temperatura da reação, tá? Esse modelo não necessariamente tem que ser um modelo linear, ele pode ser um modelo quadrático, que é um modelo um pouquinho mais complexo do ponto de vista matemático, mas pode ser que ele funcione assim, né? Então, nós não sabemos. Os dados estão lá, nós precisamos, por assim dizer, modelá-lo, né? E aí a gente precisa considerar essa hipótese, que ele pode funcionar de uma maneira quadrática, por exemplo. Então, eu coloquei coeficientes quadráticos, ou seja, a resposta pode depender tanto de uma resposta linear, como de uma resposta quadrática, como pode depender também das interações entre essas variáveis, certo? Se eu pensar aqui, se todos esses parâmetros, se esses coeficientes forem importantes, a gente vai ter uma fórmula matemática com 10 coeficientes, certo? Então, vou retornar aqui. O que eu fiz é pensar no seguinte. Existe uma regressão, e essa regressão foi feita com base naquela expressão matemática que eu acabei de mostrar para vocês. Esse modelo de regressão, pessoal, ele vai depender de como os valores estão comparados com o valor médio, né? E esse caso, o valor médio aqui é o valor médio mesmo das respostas que foram obtidas. Então, pego todas as respostas que foram obtidas lá, calculo uma média e vou comparando valor por valor, né, de experimento por experimento, com esse valor médio. Com isso, eu vou obter uma média quadrática da regressão. Depois, eu vou comparar par a par, de acordo com o que está aqui, ó. Eu tenho um valor obtido e eu tenho um valor predito. Eu quero ver como é que a diferença entre esses valores está se comportando. Se é uma diferença muito grande, se é uma diferença pequena, né? Então, a diferença entre o valor obtido e um valor predito pelo modelo é o que nós chamamos de resíduo, tá? Então, eu vou fazer a média quadrática do resíduo. Então, tá aqui, ó. Quanto maior for esse valor de regressão,
melhor. Significa que quanto maior a média quadrática tiver como valor, significa que o meu modelo matemático está funcionando bem. Quanto menor meu valor de resíduo, melhor também, né? Se o resíduo é muito grande, significa que a equação que descreve o modelo não é muito boa. Mas se o resíduo é pequeno, então ele está acertando nas predições. Então, a média quadrática do resíduo deve ser um valor muito pequeno. Aqui nós temos o erro puro. O erro puro, pessoal, é aquele erro que existe dentro de todo modelo, em qualquer situação, em qualquer medida que você for realizar, sempre vai existir um erro associado, um erro do qual você não consegue se livrar. E esse erro é o erro aleatório, né? Como é que você pode medir o erro aleatório? Realiza o mesmo experimento repetidas vezes. Isso vai te dar, né, uma medida de como é que os valores oscilam. Por quê? Se você tem o mesmo valor, se você tem, na verdade, o mesmo experimento e o seu modelo funciona de maneira extremamente perfeita, você sempre vai obter o mesmo resultado. Afinal de contas, você está realizando o mesmo experimento. Porém, quando você coleta os resultados, você vai observar que os valores não são exatamente iguais, tá? Porém, você fez o mesmo experimento, controlou as mesmas variáveis e obteve ali uma aleatoriedade nos resultados. Então, isso só pode ser por conta da aleatoriedade natural que existe, né, daquelas variáveis que você não consegue controlar, que sempre estão presentes dentro do experimento, tá? Já a falta de ajuste, pessoal, é a medida de como o seu modelo não está funcionando bem, né? Ou seja, se o seu modelo apresenta uma falta de ajuste grande, significa que o resíduo vai ser grande, em que, então, você não consegue ter uma equação matemática eficiente para descrever o que está acontecendo, certo? Nesse caso aqui, vocês estão vendo escrito aqui, ó, NaN, né, que é not a number, não é um número. Por quê? Nesse caso, nós não temos falta de ajuste no modelo, porque nós testamos muito mais experimentos do que o número de coeficientes que existe lá no modelo. Ou seja, nós não estamos numa condição em que a falta de ajuste pode ser considerada. Tá? Então, dando prosseguimento aqui, o que nós devemos comparar? Aqui a gente vai para aquela interpretação, que é a interpretação da ANOVA, né? A ANOVA é aquela análise de variância. Todo mundo, acho que alguma vez na sua vida aí acadêmica, da academia, vai ter que passar pela interpretação da ANOVA, né? E o que a interpretação da ANOVA nos demonstra, né? Por que eu tenho que fazer uma interpretação dessa ANOVA? Porque ela lida justamente com essa questão, que é uma média quadrática, ele vai comparar regressão com resíduo e erro puro com falta de ajuste. O que eu quero saber quando eu interpreto uma nova na verdade, é só uma interpretação da variância, né? E como é que funciona isso? Vamos pensar no seguinte, se você tem uma plantação de laranjas, você foi lá e cultivou essas laranjas dentro do mesmo, das mesmas condições, no mesmo solo, muito provavelmente as suas laranjas vão ser pouco diferentes entre si, elas vão ter mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo peso, né? Então, se você for comparar aí dentro de uma grande plantação de laranja, você pega 3 amostras de 10 laranjas e calcula a variância entre elas, você vai ter valores de variâncias que são diferentes entre si, mas ao fazer o teste F para saber se as variâncias realmente são diferentes entre si ou não, do ponto de vista estatístico, você vai observar que não é. Então, significa que aqueles grupos de laranjas, na verdade, pertencem à mesma população, né? Então, o teste F serve para isso, para ver, através da distribuição da variância,
se esses dois grupos que você está testando, 2 ou mais grupos, pertencem à mesma população ou não. Como nós estamos pensando aqui, o que nós queremos é que a nossa regressão seja muito alta e nosso resíduo seja muito baixo. Quanto mais diferente, né, quanto maior for a diferença entre regressão e resíduo, melhor a qualidade do modelo. Então, a primeira coisa que eu faço é ver se, de fato, a média quadrática da regressão é diferente da média quadrática do resíduo, tá? Então, eu faço os cálculos aí da média quadrática, né? Faço a soma quadrática, divido pelos graus de liberdade, obtenho a média. Com isso, eu tenho que aqui, por exemplo, ó, a média quadrática da regressão é mais de 20 vezes maior do que a média quadrática do resíduo, certo? Vejo quais são os graus de liberdade para as duas situações. O que eu vou obter é que o meu F tabelado fala o seguinte, olha, para baixo de 4,7, mais ou menos, você pode considerar que esses valores aqui, ó, que essa razão não é diferente do ponto de vista estatístico. Porém, nesse caso aqui, o que nós vemos, né, é que a minha média, a minha razão entre as médias é da ordem de 20 vezes. Se ela fosse menor do que 5 vezes, eu teria uma regressão ruim. Mas não é o caso, ela é 4 vezes maior do que o F tabelado. Então, eu tenho uma regressão que, a princípio, parece ser boa, e que eu já posso dizer aqui que o meu modelo não apresenta falta de ajuste. Por quê? Porque a regressão está muito maior, está 4 vezes maior aqui, né, no caso, do que o resíduo, certo? Porém, idealmente, a razão entre média quadrática da regressão e resíduo, ela deve ser maior que 10 vezes para eu poder afirmar com toda certeza que o meu modelo tem poder preditivo. Que eu vou falar o seguinte, ó, esse experimento aí tem que dar 10 e ele vai lá e dá 9,8, dá 9,9, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar o meu modelo para ver se eu consigo aumentar essa razão aqui entre F calculado e F tabelado. Aqui eu observo o valor previsto com o valor experimental. Então, a reguinha aqui, ó, né, esse pontinho, essa reta vermelha, é o valor previsto, os pontos em azul são os valores reais. Se todo ponto azul caísse exatamente em cima da reta vermelha, significa que o meu modelo seria, assim, absolutamente bom, 100%, né? Mas não é o caso. Você vê que aqui, ó, eles vão se distribuindo em torno, né, os valores experimentais vão se distribuindo em torno desse ponto, né, dessa previsão, dessa reta vermelha, certo? E ainda nós temos as cruzinhas aqui, ó, em azul, em vermelho, que são, para esse valor aqui, ele pode oscilar entre... Então, esse primeiro pontinho azul, por exemplo, esse valor pode oscilar entre o pontinho azul e o pontinho vermelho. Então, nós temos aqui uma grande oscilação dos valores. Pensando do ponto de vista prático, o que eu quero? Eu quero que esse valor aqui seja medido com maior precisão, certo? Eu quero diminuir esse intervalo de confiança aqui, ó. E, se for possível, eu quero que esses pontos que estão distribuídos em torno da reta fiquem ainda mais ajustados à própria reta, mais perto da reta, né? Quanto melhor isso acontecer, né? Quanto mais justo for o ponto perto do previsto, melhor é. Então, nessa figura, nós vemos o modelo proposto, considerando o modelo quadrático, com todas as variáveis e suas interações, né? Exceto a interação ternária, que seria a interação entre 3 variáveis, né? Então, as barras de erro, que foi o que eu falei para vocês, são grandes ainda. Então, os valores que essa variável pode assumir são muito amplos, é um indicativo de que o modelo pode melhorar.
Por que que o modelo está sendo previsto dessa forma? Justamente porque eu estou considerando que existem 10 variáveis no modelo. Será que essas 10 variáveis contribuem de fato para a obtenção da resposta? Então, é essa análise que eu vou fazer agora. Então, eu observo o resíduo, vejo que o resíduo é grande, ó. Ele deveria ser em torno de zero, mas ele tem uma grande distribuição. A gente observa que os resíduos, eles têm aqui valores -3, -2, ó, -1. Então, tem uma grande quantidade de resíduos, uma grande quantidade de valores também. Isso indica que dá para melhorar, né? Então, a aleatoriedade dos resíduos e os valores, né? Ó, vemos que os valores aleatórios para os resíduos, né, podem melhorar. Portanto, as variáveis que são importantes para o modelo estão sendo consideradas aqui, porque elas podem estar contribuindo, na verdade, não para uma boa previsão, mas para aumentar o erro de previsão. E esse é o sentido de fazer a análise de cada uma daqueles coeficientes da equação. E olha só, nesse gráfico, pessoal, o que nós temos são um gráfico de quais coeficientes são significativos para o modelo. Aqui, ó, a gente tem uma reta passando no zero, tá? Então, quando o coeficiente for igual a zero, o que vai acontecer? Ele vai repousar nessa reta. E quando ele for diferente de zero, ele vai estar ou acima ou abaixo, certo? O que me interessa são os coeficientes que não tocam a reta. Mas você pode observar que, por exemplo, esse coeficiente, o valor médio dele não toca a reta, mas a barra de erro faz com que ele possa assumir algum valor que passa por zero. Então, todos esses coeficientes aqui, ó, todos esses aqui, ó, assumem o valor zero. Ou seja, aquela equação que eu tinha, que era a média, coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3, coeficiente 1 quadrático, 2 quadrático, 3 quadrático, interações entre 1, 2, 1, 3 e 2, 3, todo modelo que eu propus como sendo quadrático e de interações não contribuem para a minha equação final. Ou seja, eu posso tirar tudo de lá, né? Então, aqui vemos os possíveis valores que os coeficientes de regressão podem assumir. Apenas a média, o coeficiente 1 e o 2 e o 3, né, não assumem o valor zero. Então, eu posso descartar tudo isso aqui e recalcular o modelo. Então, ó, geralmente, ao eliminarmos algumas variáveis do modelo, irão aparecer experimentos repetidos, e aí, quando isso acontece, é bom, porque a gente aumenta o grau de liberdade do sistema e aquela barrinha de erro diminui, né? Porque aquela barrinha de erro, ela é determinada através dos graus de liberdade que o sistema tem. Então, quando a gente aumenta o número de graus de liberdade, a barra de erro diminui. Então, para o caso em que estamos trabalhando, isso não vai acontecer porque o experimento Box Banking não permite. Então, essa é uma desvantagem do Box Banking. Mas o que eu fiz? Fui lá, recalculei o modelo, e aí olha só o que aconteceu. A média quadrática da regressão, quando eu retiro tudo aquilo que não deve fazer parte, ela aumenta 3 vezes. O resíduo também aumentou 2 vezes. Era de 7 e pouco da primeira vez, agora está em torno de 15. Mas lá era em torno de 120, agora está em 450, né? Média quadrática do erro puro permaneceu igual e não temos falta de ajuste. Então, ó, quando a gente eliminou os coeficientes de regressão, né, houve um aumento em torno de 3 vezes na média quadrática, né? Então, a média quadrática do resíduo dobrou o seu valor. E a média quadrática do erro puro permaneceu como estava. Ou seja, olha só o que aconteceu com aquela razão entre média quadrática de regressão e resíduo. Ela era aí em torno de 20, né? Agora ela está quase em torno de 30. O grau de liberdade do sistema não mudou, permaneceu como está. E aí o que aconteceu?
estou chegando quase naquele 10, que é o ideal, né? Para falar assim que o meu modelo está funcionando muito bem. Então, a razão entre média quadrática do resíduo e regressão e o F tabelado, ele praticamente dobrou, o que indica que o modelo melhorou. O R quadrado do modelo, o R quadrado mínimo que ele pode assumir, aí está em torno de 0,88, chegando a 0,99. Então, embora a razão tenha aumentado, o valor de R quadrado diminuiu aqui, ó, né, com relação ao primeiro. E uma explicação para isso é o quê? Quando nós traçamos uma nova reta, e veja que ela mudou aquela reta do previsto pelo experimental, essa reta agora é prevista por uma nova equação matemática. Né? Essa nova equação matemática prevê modelos muito bem, né? Prevê alguns experimentos de maneira muito eficiente. A minha barrinha de erro também diminuiu. Né? Ela estava muito maior, agora ela é bem menor. Só que olha só o que acontece. Nós temos aqui 3 experimentos que eles basicamente não são previstos pelo modelo em si. Está vendo que eles não assumem o valor que o modelo previu? Esse pontinho azul deveria estar ou em cima da reta, ou pelo menos essa barra de erro deveria ter cruzado a reta. Né? Como é esse caso aqui, ó. Esse ponto não se encontra na reta, mas nós temos que a barrinha que ele pode assumir valores, na barrinha de erro, pode assumir esse valor, ou seja, ele pode se encontrar em cima da reta, o modelo prevê esses valores. Então, nós temos esses 3 experimentos que não foram exatamente previstos pela minha nova equação. Isso contribui para que o R quadrado, ou seja, a adequação, né, do ajuste dos experimentos previstos pela parte experimental, falhou nesses 3 casos. Né? Então, quando a gente compara essa figura, né, com a do modelo anterior, percebemos como o intervalo de confiança melhorou, né, e como os limites superiores e inferiores também ficaram mais próximos ao valor médio. Temos esses 3 experimentos que ficaram fora da reta e que contribuiu para a diminuição do valor R quadrado. Então, do ponto de vista prático, é possível que esses experimentos tenham algum erro, né? E aí a gente tem que falar aqui do que a gente tinha dito antes. As enzimas não estão trabalhando aí na sua eficácia máxima, né? Talvez esses experimentos feitos com enzimas de melhor qualidade tivessem realmente se ajustado à reta, tá? É uma possibilidade. Então, aqui a gente vê mais uma vez o diagrama da distribuição dos resíduos, né? A gente observa que tem alguns valores extremos, que são aqueles valores que ficaram fora da reta, mas que a maioria deles, ó, já está bem perto de zero aqui, ó, tá? Olha só, veja como essa distribuição de resíduos se apresenta como uma distribuição normal, ó. E isso é o ideal, tá? Então, como já discutido, alguns experimentos apresentam valores de resíduos que são considerados altos, né? 2 experimentos apresentam resíduos grandes, mas a maioria teve seu valor de resíduo diminuído. Fiz de novo a comparação dos coeficientes e os coeficientes continuam sendo diferentes de zero, ou seja, de fato, o meu modelo é o que é, né? Ele não vai sofrer mais alterações. Então, nesse caso, pessoal, eu consegui realizar um modelo preditivo, coloquei aqui o valor da média, né, 23,75, com mais ou menos um erro de 2,28. O primeiro coeficiente tem o valor de 3,76, o segundo coeficiente de 4,09, o segundo de 11,81, né? E aí, lembra que eu não conseguia fazer o box banking porque eu não tinha valores extremos. Então, esse modelo, por ser um modelo linear, a melhor condição dele está num experimento que não foi feito, né? Porque o modelo linear ele vai crescer continuamente, a melhor condição vai estar lá na ponta da reta. Então, o que tem que fazer? Se o modelo funciona de verdade, a gente tem que fazer um experimento ou mais, né, nessa condição que não foi testada antes.
esse valor foi realizado, né? E o valor foi obtido, tá? Então, só para já ir encerrando aqui, o que aconteceu foi justamente isso. Nós calculamos um modelo, nós chegamos numa condição que a melhor condição prevista pelo modelo é uma condição que não havia sido testada pelo experimento. Então, para a gente tirar essa curiosidade, né, fomos lá e realizamos aquele experimento, e aí foi muito legal, porque a gente observou que o nosso modelo matemático realmente é eficiente. Ou seja, ele falou, ó, se você fizer o modelo na melhor condição, você vai ter uma condição de 43,4%. E aí, quando ele, né, com um erro associado de 2,28. E olha só que teve um experimento de 47,89% com um erro de 1,82%. Ou seja, de acordo com os erros que estão associados ao experimento, a gente obteve o que era previsto. Aqui, pessoal, vai seguir, tá? A gente segue aqui agora avaliando a parte química, né? Mostra como, por exemplo, esses estiramentos mostram como a hemicelulose foi retirada, então há uma diminuição dos picos de hemicelulose no infravermelho, né? A gente tem aqui, ó, um aumento na banda de OH, indicando, então, que a celulose foi liberada, né, foi hidrolisada. A gente tem aqui o OH e o COH, que é o grupo carbonila, né, nós temos bandas, né, entre 1.500 e 1.600, que aumentou a absorção aqui no tratado, né, que esse que está na linha preta aqui, ó, esse espectro de infravermelho, né? Desculpa, o pré-tratado está aqui, ó, o vermelho, né? E o preto. Vocês vão ver, então, que os picos aqui em vermelho, alguns deles vão estar mais intensos do que os picos que estão em preto. Nesse caso aqui, em 1.500, 1.500, que é em 1.560, que é essa região que está aqui, ó, nós vamos observar que os picos aumentaram. Por que eles aumentaram? Porque houve, por assim dizer, um desmanchamento do polímero, né? E algumas vibrações que a gente não observava, porque o polímero estava formado, agora é possível de ver, certo? Isso indica que houve hidrólise, então que o nosso pré-tratamento funcionou, tá? Aqui é mais técnico assim, né? Não é o objetivo mostrar, mas as confirmações do infravermelho demonstram de fato que o pré-tratamento fez, né, com que o processo de sacarificação acontecesse. Aqui nós temos a superfície do material, então a gente tem aqui um material, por assim dizer, liso, então o que nós estamos observando aqui, ó, com 50 micrômetros, né, é que o material não tem porosidade, ou não tem muitas, a superfície é lisa, né? Porque esse material é um material não tratado. Após o tratamento, olha só como a superfície já fica mais rústica, assim por dizer, né? Ela já tem alguns lugares para se realizar ataque, né? Ela não é tão lisa como a anterior. Isso significa que o ataque básico aconteceu aqui, e tornou o material mais exposto, então, à transformação, né, para despolimerização. Aqui, igualmente, né, ó, com 10 micrômetros, estão numa aproximação maior, e aí a gente consegue observar a mesma coisa, que no primeiro momento o material não tratado tem muita lignina e a hemicelulose aí por baixo, entrelaçada, mas que depois do pré-tratamento já é possível ver os poros surgindo, né? Indicando, então, que a extração da lignina e da hemicelulose foi eficiente, né? Então, qual é a conclusão? A gente chegou, né, no melhor modelo possível, o estudo das condições para maximizar a retirada de lignina e hemicelulose do material, demonstrou que a melhor condição para extração é aquela em que a concentração de NaOH é de 4%,
a temperatura é de 120 graus Celsius e o tempo de reação é 100 minutos, tá? A condição ótima foi testada e comprovada, indicando que a metodologia é capaz de propor um modelo satisfatório para a maximização de extração de lignina e hemicelulose, bem como obter uma boa sacarificação da matéria extraída, né? E aqui estão as referências bibliográficas. Acabei correndo um pouco, pessoal, porque é um trabalho completo, né, que eu apresentei para vocês. Não sei se eu ultrapassei o tempo, mas a ideia é mostrar assim como é que funciona toda a interpretação do processo. Legal, muito bom. Obrigado, professor Marco, pela fala. Bem interessante. É legal a gente ver o trabalho dos colegas aqui do corredor, né? Que às vezes a gente fica só no nosso mundinho, né? Que interessante. Vamos lá, pessoal. Vamos arguir aqui o professor Marco, fazer perguntas, comentários. Pode falar. Olá, professor Marco Antônio. Muito obrigado pela sua palestra. Eu gostei bastante dela. Ela me fez reviver o meu mestrado, né? Que por pouco eu não trabalhei com a recuperação de hemiceluloses, né? Eu acabei fazendo alguns experimentos iniciais e cheguei à conclusão que aquele trabalho ia me demandar muito mais tempo do que eu tinha para fazer o mestrado. Mas, enfim, eu tenho duas perguntas. Uma relacionada à utilização de biomassa e uma relacionada à questão do planejamento experimental em si. Uhum. Com relação à biomassa, quando eu estava estudando sobre biorrefinarias e etanol 2G, por causa da minha ideia inicial do mestrado, eu ficava pensando o que eu poderia fazer aqui no Amazonas em termos de biorrefinaria ou somente em relação ao etanol 2G. Porque eu estava em Campinas fazendo mestrado e lá o pessoal pensa muito no bagaço de cana e também em resíduo de eucalipto, porque lá tem muita plantação de cana-de-açúcar e também tem muita plantação de eucalipto. Meus experimentos iniciais, inclusive, eram com hidrolisados de eucalipto. E aqui no Amazonas a gente tem uma agricultura que é bem inferior comparado com outras regiões, né? E eu tive uma certa dificuldade de imaginar como eu poderia estar aproveitando esses resíduos agrícolas, né, essa biomassa, aqui no Amazonas. Então, minha pergunta é, como o senhor enxerga o futuro da biorefinaria ou somente a produção de etanol 2G aqui na região amazônica, em que a gente não tem uma agricultura tão forte, ou pelo menos eu não enxergo, né, um potencial de biomassa a ser reaproveitada como é a região sudeste, a região centro-oeste. Essa é uma pergunta, né? A questão da andiroba, por exemplo, na minha cidade, que é Itacoatiara, eu conheço um agricultor que plantou várias andirobeiras e está produzindo óleo de andiroba. Mas o resíduo que ele obtém a partir disso, eu acho que não é muito grande. Tá, então, essa é uma questão. A outra questão com relação ao planejamento experimental é a questão da escolha das condições, das variáveis, -1, +1 e ponto central. Eu fico pensando aqui, né, como é que eu vou definir esses pontos? Se é experiência prévia ou se tem não sei, alguma matemática envolvida para você selecionar esses pontos. Ok, vamos lá, por partes, né? Vou responder a sua primeira pergunta. Quando a gente vai lá para a região sul-sudeste, a questão de plantação, né, é a da monocultura mesmo, vai ter uma grande quantidade, né? Se a gente for ver a região, por exemplo, onde eu e o Edgar nós estudamos, é a região da cana-de-açúcar. A quantidade de terra que se planta cana ali na região, né? Tinha até as queimadas ali, que era o nosso terror, né? Caía cinza por São Carlos inteiro, para você ter uma ideia. Então, quem tivesse roupa no varal já era, né? E aí, a quantidade lá é muito grande de cana. Aqui não vai ser a mesma coisa. Só que aqui nós temos uma outra coisa que vai ser muito melhor e muito mais proveitosa. O fato é, a gente não deve pensar aqui no resíduo de biomassa pensando em biorefinaria, né?
para aproveitar a quantidade de álcool que vem desse processo, porque realmente a quantidade de biomassa que vai surgir desse processo é bem menor com relação à parte de monocultura. Mas nós temos aqui o aproveitamento dos açúcares que são fermentáveis e que tem uma quantidade de dinheiro, por assim dizer, muito maior. É muito melhor você aproveitar a obtenção dos açúcares que são redutores da hemicelulose do que colocar todo esse processo para fazer fermentação e gerar etanol, né? Você vai conseguir colocar a extração dos açúcares, né? Você faz a obtenção dele. E se você fizer um processo eficiente para a obtenção da extração desses açúcares, você pode vender esses açúcares para a indústria de cosméticos, para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia, a um valor muito maior do que você conseguiria com muitos hectares, com muitas toneladas de biomassa, né? Então, a ideia a gente faz essa obtenção e obtém o processo fermentável porque é natural que você faça a fermentação do processo depois. Mas o ideal é para o processo antes e obtenha os açúcares que são redutores, né? E a partir dos açúcares que são redutores, você faz um processo de extração e tem uma quantidade, assim, um material com valor agregado muito maior, tá? Então, não se deve pensar muito na biorefinaria, porque você estaria jogando dinheiro fora, digamos assim, tá? Legal, assim, eu acho muito interessante e é um tema que eu posso revisitar futuramente, né? Eu não tive tempo para executar aquele trabalho no mestrado, mas numa futura medida, né? Se você for ver a quantidade de frutos que a gente tem e de extrações que nós realizamos, né, aqui no Amazonas, de frutos que são totalmente exóticos para o país inteiro, então, assim, e aqui só vai ter aqui, entendeu? Giroba você não vai ter, você vai ter na região norte e um pouco na Bahia. Se você for ver, pensar em açaí, em Buriti, em outros processos que você vai obter biomassa com açúcares que só vão ter naquela planta, né? E que aí a indústria farmacêutica está assim, vem, dá para mim isso aqui que eu estou precisando, né? Tá? Agora, outra coisa que você me perguntou é sobre como realizar o planejamento experimental. Nesse caso, não existe um processo matemático inicial para ele. Você tem que ter conhecimento, um conhecimento empírico mesmo, de se familiarizar para tentar entender como é que funciona o processo inicial, né? Porque quando você inicia um planejamento experimental, você não está partindo para a otimização do processo. Você está, na verdade, fazendo uma triagem das variáveis que são importantes para ele. Então, você tem que testar muitas variáveis, fazer a eliminação daquelas que não funcionam e com aquelas que restaram, que influenciam sua resposta, você otimiza. Aí vai ter... Então, inicialmente, você tem que ler, se familiarizar muito, ver o que o pessoal fez, quais são as condições, ver se o seu sistema se adequa àquilo, tá? E aí, a partir dali, de fato, propor uma condição inicial para o seu sistema. E a partir disso, você consegue avançar nos seus estudos. Então, a primeira parte é triagem. Você tem alguns planejamentos possíveis para serem utilizados nesse caso, se as suas variáveis forem muitas, né? Você vai ter muito experimento para fazer. Aí você faz um planejamento fracionário, por exemplo, né? E você enxuga aquilo ali e já tem conclusões. Mas a ideia é triagem e depois otimização. Na triagem é teste. Na otimização você já descobriu qual que é uma condição ideal para você trabalhar. Ok, professor. Muito obrigado. De nada. Obrigado, Moisés. Minha vez agora? Sim, professora Lídia, pode falar. Tá bom. Eu achei interessantíssimo o seu trabalho. E
Eu queria só fazer uma pergunta, assim, se você tem contato com o pessoal do INPA, que estão desenvolvendo fungos que são produtores de lacase, que eles são os que atacam os materiais lignocelulósicos. Seria interessante ver, não sei se você já viu essa parte aí. Muito interessante. Então, ele degrada o material celulósico. Aí tem a lignina, você sabe, e a hemicelulose são fontes de açúcares, como você citou aí. Muito interessante. Quantos produtos sairia disso aí? Associar, por exemplo, o processo enzimático com a sacarificação e tudo com a fermentação associado para que seja um processo mais rápido, desenvolver métodos para isso. Tem muito material aí para trabalhar com os alunos. Meus parabéns por essa iniciativa aqui no Amazonas. Tá? Aí temos a Iaioro aqui, que tem muito material de bagaço de cana também para juntando tudo aquele material lignocelulósico, né? Tem trabalho para caramba para os alunos de mestrado, doutorado, PIBIC, assim, tá? A outra coisa que eu queria lhe perguntar sobre os açúcares redutores. Eu me passei um pouco, eu queria te perguntar um método que você usou aí. Qual o método era? Professor, no caso que foi utilizado para quantificar os açúcares redutores? Pode ser quantificar ou ver o teste qualitativo da presença. Ah, tá. No caso, a quantidade dos açúcares, a gente não os fez passar por um processo de extração, digamos assim, né? Para poder depois caracterizar e saber quais são aqueles específicos, porque já ia deixar o trabalho muito caro, né? E aí ainda não dava para fazer, mas uma próxima... Porque tem o teste de Fehling aí. O teste de Fehling, aí se diz quais são os açúcares redutores e não redutores. Os redutores são aqueles que a presença do cobre, o cúprico reduz o grosso, como a função aldeídica e cetônica, como no caso da glicose, da frutose e galactose também, que acho que separa aí como açúcares redutores. Né? E a solução de Fehling é rápida. Né? Sim. Mas no caso, a gente utilizou o método do ácido 3,5 de nitrosalicílico. Tá. Aí separa. Isso. Aí um dos grupos nitro desse ácido, ele vai ser reduzido para amônia, né? Tá. O NH3. E aí a gente consegue, através da utilização da redução de um dos grupos que existem dentro desse ácido, né? Da molécula do ácido, aí a gente consegue saber qual é o teor de açúcares redutores que tem lá, né? Mas a gente não sabe exatamente qual é o açúcar. É que eu não conhecia esse método, por isso eu perguntei assim, eu não conhecia, tá? Depois eu conheço mais a solução de Fehling, tá? E a solução de Menendez, aquele que tem a fitinha para determinar a glicose na urina, tal, que é teste rápido, tá? Esse é o que eu conheço, tá? Tá. Okay? Não, depois eu passo para você como é que é. Okay. Tem uns videozinhos que são bem interessantes. Tá. Parabéns por esse trabalho. Assim, tá montando um material de teste de mestrado, doutorado e PhD. Tem aí para... que não acaba, é muito grande esse trabalho aí, tá? Ok? Ok. Então, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, professora Lídia. Mais alguém? Perguntas? Pode falar, Afonso. Bom dia a todos, primeiro. E não é bem uma pergunta, é só um registro, né? Registrar aí com satisfação essa participação do professor Marcos
é muito importante, porque é uma coisa que o Kelso tem lutado, e antes dele, com certeza, outros colegas que estiveram responsáveis pela disciplina seminário, pelos seminários, na verdade, pelo ciclo, antes era chamado só seminário, tem lutado para que as pratas da casa se manifestem, né? E há uma certa resistência para isso, infelizmente. E mesmo a professora Lídia, por exemplo, que não está no programa, mas tenho certeza que tem um material riquíssimo que pode ser apresentado também para a gente. Então, parabéns primeiro pelo convite, professor Marcos, e parabéns ao professor Marcos por ter aceito o convite. Espero que outros se encorajem em fazer o mesmo. É isso. Obrigado, professor. Para mim, né, essa questão é um prazer, né? Nem sempre a gente também tem assim a disponibilidade, né? A gente vai sendo atropelado pelo semestre, né? E é difícil, né? Mas assim, eu me preocupei dessa vez em ter um tempo, né? Justamente por isso que o professor Héctor já citou para a gente, que é de ter um contato aqui, né, com os alunos que estão no programa, para eles verem que lá fora se faz pesquisa, né, e aqui a gente vai lutando para fazer e se faz pesquisa aqui também, né, e para entender que é uma questão meramente de trabalho mesmo, né, a gente vai encontrar coisas interessantes em todos os lugares, com certeza tem outros professores do nosso programa também que têm trabalhos muito interessantes para mostrarem aqui, né, e tomara que eles possam vir aqui e mostrar para o pessoal. Beleza. Obrigado, Afonso. Professor Kelson? Oi, Marcão, obrigado pela palestra, gostei bastante. Tem uma parte que interessa, que às vezes os alunos perguntam, às vezes em graduação, principalmente quando a gente começa a falar sobre erros, nos experimentos, né, erros estatísticos, teoria de erros. E você pode falar um pouco a diferença, você citou o erro absoluto como o erro aleatório, e logo em seguida falou sobre variância. O que seria a diferença maior entre o erro aleatório e a variância, e mesmo o erro em termos da distância média quadrática padrão, o erro médio quadrático padrão? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, claro, com certeza, professor. A gente tem que vamos pensar no seguinte, né? A variância é uma forma que a gente tem de medir como é que os nossos dados estão se distribuindo em torno de um valor médio, né? Se você pensar que existem distribuições e que elas são realizadas em cima de um valor médio, né? A diferença entre um valor qualquer e um valor médio é o que a gente chama de erro ou de resíduo, tá? E esse valor você pode se encontrar, você pode ter um valor que esteja acima da média e você pode ter um valor que esteja abaixo da média. Se você tiver um valor acima da média, você vai ter um desvio positivo, mas se você tiver um valor abaixo da média, você vai ter um desvio negativo. Nesse caso, quando você faz toda a parte, por assim dizer, o cálculo de todos os desvios, de todos os valores que estão ali, você vai ter uma grande quantidade de números positivos e uma grande quantidade de números negativos. Isso não é atrativo para trabalhar, por quê? Porque a soma de todos esses valores, se você calculou a média, vai ser igual a zero, né? E você vai depois prosseguir nos seus cálculos utilizando os zeros. Você pode utilizar zero como coeficiente, você vai ter uma indeterminação matemática, né? Então, o que o pessoal fez? Olha, eu tenho que fugir desse problema, né? Então, ele criou-se a partir daí, né, por assim dizer, em termos práticos, tá? Criou-se o que a gente chama de variância. Você eleva todos esses valores do erro, né, do resíduo ao quadrado, tudo vai ficar positivo, e aí você divide isso pelo número de grau de liberdade do seu sistema. Grau de liberdade, pessoal, é aquilo que a gente tem, o número de indeterminações dentro do nosso sistema, tá? Então vamos pensar no seguinte, você tem 3 valores, você tira a média, tá?
Então, você tem um valor médio que englobam 3 valores. Se você pegar, de novo, esses 3 valores de maneira aleatória, digamos que você quer falar qual o primeiro valor é um valor indeterminado. Você não consegue, através desse valor, determinar qual é o segundo. Mas se você pegar o segundo e já tem o primeiro e o valor da média, você sabe que a soma de tudo tem que dar 0, então você consegue determinar o terceiro. O último valor do seu sistema de indeterminações, ele já deixou de ser indeterminado, certo? Nesse caso, então, o grau de liberdade do seu sistema, a partir do momento que você calculou a média, reduziu-se em 1. Por isso que o grau de liberdade é n-1, certo? Então, essa é a ideia. A variância, nesse caso, então, a gente pode montar uma distribuição, tá, de como é a variância, e ao invés de fazer uma distribuição normal, fazer uma distribuição em torno da variância para chegar nas mesmas conclusões, certo? E aí a gente pode observar o seguinte, aquilo que eu falei no meio da palestra. Será que a variância de uma população de laranjas vai ser igual à variância de uma população de feijões? Você vai ter amostras que são completamente diferentes. Se você observar a variância do que é laranja com relação ao seu peso e ver a variação de feijões com relação ao seu peso, você vai observar que a variância da laranja é muito maior do que a variância do feijão. E que essas variâncias não conversam entre si, elas não pertencem à mesma população, certo? Então eu posso, através do teste de variâncias, determinar se esses dois grupos podem pertencer a um só estatisticamente ou se realmente eles não conversam entre si, se eles são diferentes. É isso que a ANOVA faz. Essa é a comparação da média que eu faço de regressão com resíduo, de erro puro com análise. Professor, agora uma pergunta aí engraçada, né? E se eu tivesse um sistema que o erro fosse completamente zero? Como é que eu ia analisar um sistema desse? Com um sistema cujo erro é zero? Eu tenho N medidas, mas o erro absoluto é zero. A gente pode entender um sistema desse? Olha, do ponto de vista prático, não existe, né? Porque você não teria distribuição. Você não tem distribuição, você não sabe como é que é, porque todos os valores são exatamente iguais aos valores que sempre serão. Então você tem um sistema completamente determinado nesse caso. Essa é uma pergunta interessante porque eu sou da área de teórica, né? E eu já, com o passar dos anos, já ouvi muita gente dizer assim, não, sistemas teóricos são sistemas artificiais, o erro é muito grande, os sistemas experimentais é que são perfeitos porque não tem erro. Então eu dou risada. Eu ouvi isso N vezes, das mais variadas maneiras possíveis. E o pessoal tem uma ideia meio errada de dados experimentais. Não. Na verdade, um sistema experimental, quando a gente propõe um modelo empírico como esse, você vê que é um sistema que, na verdade, a gente tem que ficar trabalhando a equação para entender qual que é o melhor modelo matemático que funciona para ele. Justamente porque você não pode propor qualquer modelo, você vai ter erros grandes. Excelente. Obrigado, professor. Gostei muito da palestra. Muito obrigado. Gostei das perguntas também. Legal. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Cleidivan, pode falar. Primeiro eu queria parabenizar, né, o professor Marcos pela excelente palestra, e é uma questão interessante, né, quando a gente aplica aí a estatística, né, e os métodos de análise para poder entender determinado sistema. Eu queria só deixar uma informação em relação ao que o professor comentou, que existe um artigo muito bom, né, que resolve 10 perguntas relativas aí à questão da estatística, essas perguntas, por que N-1, né, ali, então tem algumas questões. E eu queria fazer uma pergunta também ao professor. Esses testes, né, que são feitos, a gente sabe que existem N, né, modelos matemáticos, aí
até hoje em dia o Origin também já traz, né, no cerne ali dele, alguns modelos e você pode também implementar algumas equações. Como é que é feito, né, a escolha que são, na verdade, dessas equações para modelar, né, o sistema? Como é que é feito a questão da escolha, né? Por que é uma exponencial? Por que é uma logaritmo? Por que não é nenhuma desses dois tipos, é de um outro tipo, é linear? O que a gente percebe é que na maioria dos artigos, os modelos, na parte experimental, eles querem uma reta ali, uma reta que simplifica tudo. Essa é a pergunta, professor. Não sei se ficou bem clara. Sim. Vamos pensar no seguinte, né? Basicamente, quando a gente propõe modelos, né? Nós estamos propondo modelos que são modelos de regressão, de quantificação. A gente quer medir alguma propriedade, a gente quer medir, nesse caso aqui, a quantidade de açúcares redutores que existem dentro de um determinado material, né? Existem modelos que são empíricos, existem modelos que são modelos físicos, modelos, né, como a gravidade. A gente não precisa mais modelar a gravidade, ela funciona, né? A gente não precisa mais entender como é que ela funciona. Então, leis físicas não são leis empíricas, tá? A gente não precisa mais compreender, a gente já sabe quais são os conjuntos de variáveis, né, e a interação entre essas variáveis que levam a uma determinada lei física. Agora, que é um modelo, né? Agora, um modelo empírico, ele não é assim, ele funciona a partir de determinados princípios matemáticos que são mais básicos. Até porque nós, quando propomos modelos empíricos, nós precisamos entender ele a partir de uma matemática mais básica e vendo se ele fica mais sofisticado ou não. Outra questão é, por que a gente propõe modelos que são mais simples? Vamos pensar no seguinte, a gente está propondo modelos e muitas vezes nós estamos utilizando medidas que são medidas quantitativas, né? Utilizando equipamentos que são equipamentos que nós temos lá nesse laboratório, né? Aqueles equipamentos geralmente respeitam uma lei de Beer, né? Então, E igual a Epsilon, então é um modelo, por assim dizer, linear, tá? Então, já é uma indicação de que a gente precisa utilizar um modelo que tem alguma relação com isso, né? E aí, quando a gente vai medir também, essa é a qualidade da medida, né? A outra coisa é, será que vai ter algum tipo de modelo, né, que você vai precisar utilizar alguma coisa tão sofisticada para fazer quantificações, né, como o caso do açúcar redutor, ou como o caso, por exemplo, pode ser da medida de alguma propriedade de algum elemento químico ou de uma propriedade natural de uma molécula que existe em algum produto natural. Muito provavelmente esse modelo vai ser um modelo bem mais simples, porque você quer medir a quantidade que existe dentro de uma substância, né? Então, um modelo matemático mais simples, como um modelo linear ou um modelo quadrático, já vai te atender, né? Mas pode ser que, dependendo de como você tenha conhecimento a respeito do modelo que você está estudando, que você possa propor um modelo, por exemplo, exponencial, né? A gente poderia, por exemplo, pensar que na mesma estrutura de modelo de construção de modelo para entender, por exemplo, a questão da pandemia. Era possível, é completamente possível. E aí a gente não poderia mais utilizar um modelo quadrático ou um modelo linear, porque a gente já sabe que funciona de outra maneira. Eu falo isso, professor, porque assim, em alguns sistemas, por exemplo, um espectro, né, de UV visível, de infravermelho, acaba que fica aquela curiosidade, será que teria como eu utilizar de uma equação mais ou menos complexa ali para me fazer esse modelamento, né, e a partir de uma sobreposição ali de, por exemplo, um dado experimental com
uma equação matemática, eu encontrar algumas coisas que eu não tinha visto anteriormente. Seria mais ou menos nesse sentido. Ou então, por exemplo, em cinética, né, de enzimas ali na cinética enzimática, tem um comportamento diferente, né, do comportamento previsto, né, em muitos artigos mais simples, né. Então, essa seria uma questão. Dá para trabalhar com vários sistemas e seria mais ou menos isso. Tá, ok. Obrigado pela pergunta. Bom, gente, então, agradecer mais uma vez. Professor Marco, obrigado por aceitar o convite, né? É um prazer recebê-lo. Então é isso, gente. Obrigado, gente.